Hoje eu trago para vocês 3 formas de plantio de Cattleya que vai fazer as suas orquídeas desenvolverem perfeitamente. A primeira delas é vasinho de plástico furado nas laterais. Gente, as Cattleyas não gostam de umidade excessiva, então não adianta a gente ficar acumulando ali, né, muito substrato, coisas que mantêm muita umidade nelas, que não vai trazer um bom resultado, elas vão acabar morrendo, perdendo as raízes. Como substrato nesse primeiro plantio, a gente utiliza carvão, tá bom? Ah, mas eu não gosto de carvão. Pode utilizar brita, pode utilizar pedrinha de rio, pode utilizar até pedaço de telha, caco de telha, não tem problema, tá? Sempre substrato que seque rápido, nunca utilize esfagno na hora de plantar a sua Cattleya em vaso de plástico, tá bom? Esses furinhos na lateral do vaso é super importante para passar uma boa ventilação e trazer um bom desenvolvimento nas raízes. Primeira coisa que a gente faz quando chega uma Cattleya, quando você compra uma orquídea dessa, é retirar do vaso em que ela está, mesmo que esteja florida. Se você manter ela nesse mesmo vaso, nesse substrato, ela pode acabar perdendo muitas raízes, pode acabar morrendo no final. É devido a esse motivo que muitas pessoas acabam perdendo, não consegue desenvolvimento nesse tipo de orquídea. Então todo esse substrato que vem deve ser retirado, nunca pode ficar. Quando você for replantar, muita gente às vezes tira, coloca em outro vaso e só completa com mais substrato. Isso não é aconselhável, tá bom? Então a gente vai retirar aí todo esse substrato velho, né? Vamos dar uma limpeza nessas raízes e ver se tem raízes morrendo, se tem raízes que já secaram. E aí, as raízes que estiverem mortas, a gente retira. Sempre vai ter uma raizinha ou outra que vai acabar morrendo aí no substrato que elas vêm, né? Então, por isso, a importância de replantar e não deixar nesse substrato. Vocês podem perceber que até alguns bulbos dessa orquídea acabou morrendo, devido a ela estar muito enterrada ali naquele substrato, né? Sempre é um substrato muito velho, então orquídeas não gostam de substratos velhos, tá, pessoal? Igual eu falo para vocês aí, substrato velho causa a morte das raízes, tá bom? Vocês podem observar que eu retirei os bulbos que estavam mortos, que estavam manchando, apodrecendo, e a gente agora vai posicionar. Sempre em vasos pequenos, tá? Muita gente acha que quando vai replantar tem que colocar um vaso 2, 3 vezes maior. Não, não tem necessidade, tá? Quanto menor o vaso, melhor é o resultado, mais rápido vai ser o desenvolvimento da planta. Então vocês podem observar, esses bulbos velhos ficam encostados na borda do vaso. Tá vendo? E a brotação nova, ali nesse caso, onde está a espata floral, fica posicionada para onde tem espaço para que ela desenvolva. Vocês podem observar aí. Então a gente sempre vai encostar os bulbos antigos na borda do vaso e posicionar a brotação para o lado que tem mais espaço para que ela desenvolva. O ideal é de 3 a 4 dedos de distância entre o broto novo e a borda do vaso, tá bom? Para vocês terem uma ideia aí do tamanho do vaso ideal. Vamos pegar um arame para poder fixar ela, e esse arame pode ser o que você tiver aí na sua casa, desde que ele seja mais flexível para facilitar para você, tá bom? Vamos fazer, vamos dobrar ele dessa forma aí, igual vocês podem ver, como se fosse um U, e na perninha mais curta a gente faz um ganchinho. Esse ganchinho vai ficar ali na borda do vaso, tá vendo? E a gente vai prender bem firme com o alicate. Vai ficar uma parte bem comprida do arame e é por ali que a gente vai segurar a orquídea, que a gente vai fixar ela, amarrar ela, porque é bem importante também a planta estar bem firme na hora que a gente replanta, porque se ela ficar caindo para os lados, se ela não ficar totalmente fixada, ela não vai conseguir se desenvolver também. É um dos pontos aí que muitas pessoas não conseguem resultado após um replante, porque não deixa a planta totalmente fixada, tá bom? Sempre que você for amarrar ali para fixar, vocês podem ver no arame que a gente colocou, vocês vão amarrar no encontro da folha, tá vendo? Com o bulbo, ó. Você não vai amarrar só na folha e nem só no bulbo, porque isso pode machucar a planta. Então a parte certa de você fixar ela ali naquele arame que a gente colocou é nesse encontro aí. Da folha com o bulbo é uma parte mais resistente e que não vai apertar, amassar demais a orquídea, tá bom?
Vocês podem observar, eu retirei aí as raízes que estavam mortas, né? Tinha muita raiz que estava morta, que estava secando, então não adianta a gente manter elas. É bom sempre retirar para não ter problema. Retirou essas raízes mortas, fixou a planta na parte que eu falei para vocês, posicionou ela corretamente no vaso, na posição que eu expliquei aqui mais anteriormente aí, e simplesmente completa com o substrato, tá bom? Sempre importante que o rizoma, o pezinho dos bulbos, esteja acima do substrato e nunca enterrado, tá? Então a orquídea foi replantada, tá super firme, um vaso pequeno, e utilizamos aí o substrato, é só completar mesmo com o carvão, tá bom? Ou com o substrato que você preferir, evita sempre chip de coco, né? E aqueles mix que a gente compra geralmente já prontos não são muito bons aí para replantes não, tá? Então, o primeiro plantio foi feito num vaso de plástico. Vamos para o segundo plantio. O segundo a gente vai utilizar um vasinho de barro, né? Um vasinho de cerâmica aí. E é basicamente a mesma coisa. A gente retira o substrato velho, vocês podem observar que as raízes desenvolvem, na maioria dos casos, nas bordas. Tá vendo que lá no miolo ali, onde tinha muito substrato, não tem muita raiz desenvolvendo? Devido à umidade que é acumulada ali. As raízes vão desenvolver onde seca mais rápido. Por isso a importância de utilizar sempre substratos que não acumule muita umidade. As catleias são muito enjoadas nessa questão de umidade excessiva. Qualquer umidade excessiva pode acabar apodrecendo a planta, tá? A posição é a mesma, tá? A gente vai simplesmente posicionar a planta ali com a borda, os bulbos antigos na borda do vaso e a parte da brotação onde tem espaço para crescer, tá bom? Então eu já coloquei o arame ali, já amarrei ela e a gente simplesmente completa ali com o substrato, né? Nesse caso, o carvão. Quando vocês forem plantar no vaso de barro, se você mora numa região muito seca, numa região que a umidade é muito baixa, você pode colocar uma camada fina de esfagno por cima desse substrato. Não tem problema, no vaso de barro, tá bom? Mas você que não tem o esfagno aí, não tem problema, tá? Pode plantar só aí no carvão mesmo, ou igual eu dei algumas opções de substrato para vocês. Argila expandida também é uma ótima opção, né? Só que lembre-se, esses plantios deve ser molhada aí a planta, né? Quase que diariamente, ou dia sim, dia não. Tá bom? Então é bem importante aí manter uma umidade boa para que ela desenvolva. Vocês podem ver que o replante ficou incrível. A boca desse vaso é um pouco mais larga, mas ele é bem rasinho, né? E o que eu passo para vocês aqui é isso, gente. Plantar sempre em vasos mais rasos, nunca fundos demais, tá bom? O terceiro plantio é simplesmente num tijolo, para vocês verem o tanto que é simples o cultivo de Cattleya. Num tijolo eu plantei essa orquídea aí, olha as raízes desenvolvendo, né? Essa aí já tem algumas semanas que eu fiz esse plantio e a gente já consegue observar todo o desenvolvimento. Nesse caso eu utilizei um pouco de esfagno, tá bom? Mas quem não tem, não precisa utilizar. Igual eu falei, quem tem o esfagno, aquilo ali vai manter uma umidade, né, por um dia a mais, por exemplo. Então você vai ter que molhar dia sim, dia não, né? Agora, quem não utiliza o esfagno tem que ser regas diárias, tá bom? Para você ter um bom desenvolvimento. Essa outra aí eu também plantei no tijolo. Nesse caso, foi sem o uso do esfagno, para mostrar para vocês que também funciona. Uma orquídea que veio super debilitada, sem raízes, né? Na verdade, tinha raízes, mas todas mortas e danificadas. Ali você já consegue perceber o início do desenvolvimento de novas raízes, né? Depois que a gente fez esse plantio. O segredo para o cultivo das catleias é não exagerar na umidade das raízes, na umidade dentro do vaso. A umidade ambiente é super importante. Se o ambiente é úmido, ela vai desenvolver, que é uma beleza. Porém, tem que tomar muito cuidado nesse ponto, né? Umidade demais acumulada por muitos dias dentro do vaso. Isso elas não gostam, isso pode trazer a morte da sua catleia, tá? Lembrando que se a sua não floresce de jeito nenhum, é falta de luminosidade. Então, meu conselho, muda de ambiente, coloca onde pega um pouquinho mais de sol, que você vai conseguir ver a diferença que você vai ter, tá bom? O plantio no tijolo é basicamente posicionar a planta, tá? Fixar ela bem, deixar ela bem firme, isso é muito importante, igual eu falei para vocês, se a planta não fica firme e fixada, ela não desenvolve bem. E é basicamente isso, regas praticamente diárias, tá bom?
Então o vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado, os 3 melhores formas aí de plantar catleia e ter um bom desenvolvimento. Lembrando que quem não quer utilizar o carvão, utilize outro substrato, porém que não mantenha umidade demais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, quem gostou curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas, um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!